Que tudo. Só um instante, pessoal, que aqui para mim bugou um pouquinho. Não está iniciando a gravação. Ah, agora foi. Olá, turma, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de tomografia computadorizada. Nossa última aula antes do recesso, né? Só um instante aqui. Então, hoje é a nossa terceira aula. A gente vai estudar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da tomografia computadorizada, um pouco sobre o contraste que é utilizado na tomografia, os controles de qualidade e os protocolos de posicionamento. Vamos relembrar um pouquinho do que foi estudado nas aulas anteriores. Na nossa primeira aula, a gente aprendeu um conceito de tomografia. A gente viu que tomografia é um exame por imagem que utiliza radiação ionizante para mostrar regiões do corpo humano. E a tomografia, ela tem uma característica muito bacana, que é o equipamento, que é chamado de tomógrafo, ele consegue fazer vários movimentos, possibilitando várias imagens por vários ângulos diferentes. Então, na tomografia, nós temos vários ângulos diferentes, chamados de cortes, né? Vários ângulos, vários cortes de várias regiões do corpo. Então, isso possibilita mais imagens por visões diferentes, por ângulos diferentes, sem precisar estar mexendo no paciente. A gente viu que o equipamento é chamado de tomógrafo. Esse equipamento, ele tem basicamente dois pontos principais. O primeiro é o gantry é aquele círculo, e nós temos a mesa, que é onde vai ficar o paciente. Dentro do gantry, nós temos um tubo de raio-x que produz radiação, e nós temos os detectores. Os detectores fazem uma função parecida com o do chassi, ou seja, ele vai captar essa informação que passa pelo paciente. Só que na tomografia, os detectores fazem um papel totalmente automático. Então, esses detectores, eles captam essas informações dessa radiação que atravessou o paciente e as transmite para os computadores. Então, em cima, nós temos um tubo de raio-x e do outro lado nós temos o conjunto de detectores. Tubo de raio-x produz radiação, detectores captam essa radiação, essas informações e transmitem para os computadores. E no meio deles vão ficar a mesa com o paciente. E nós aprendemos também que na tomografia nós temos dois colimadores. Então, nós temos dois colimadores, que são chamados de colimador pré-paciente, ou seja, aquele colimador que vai ficar junto ao tubo de raio-x antes da radiação chegar no paciente. Esse colimador ele serve para definir a largura, a espessura do corte, ou seja, definir qual a área vai ser irradiada. E nós temos também o colimador pós-paciente, que é aquele colimador que vai ficar junto com os detectores após a radiação atravessar o paciente. Esse colimador pós-paciente, ele serve para filtrar, para diminuir a radiação secundária do exame da tomografia. E nós temos também a mesa, nós vimos que a mesa faz várias movimentações automáticas. Então, enquanto a mesa vai andando, o gantry, ele vai girando em torno do paciente, fazendo toda uma varredura, né? Consegue dividindo a região por cortes e fatias, né? E aí a gente consegue ter várias imagens por ângulos diferentes. Após os detectores pegar essa informação e jogar para os computadores, nós entramos na segunda aula, que foi a aula de ontem. E nós vimos que esses computadores, eles fazem a função de calcular essas informações e transformar em imagem. E a gente viu que funciona basicamente por contas, por cálculos numéricos. Então, basicamente, nós temos três cores na área da radiologia: o branco, o cinza e o preto. Isso é chamado de escala de cinza. Então, o branco, o cinza e o preto, ele tem seus nomes e seus exemplos. Então, o nome do branco é hiperdenso. Hiper de muito e denso de densidade. Então, aquelas estruturas que têm muita densidade, que são muito rígidas, elas aparecem
branco na imagem, aparece mais clara. E estruturas que têm menos densidade vão aparecendo mais escuras, mais pretas. E esse tom de preto é chamado de hipodenso. Hipo de pouco e denso de densidade. Então, o hiperdenso é muita densidade e aparece branco. O hipodenso é pouca densidade, aparece preto. E nós temos também um meio termo, que é um cinza, que é chamado de isodenso. Então, o branco, hiperdenso, o preto, hipodenso. E no meio nós temos o cinza, que é chamado de isodenso. Então, cada órgão, cada estrutura do nosso corpo vai se apresentar com uma cor diferente de acordo com sua densidade. Então, quanto mais rígido for a estrutura, mais claro vai aparecer na imagem. Quanto menos densa for a estrutura, mais escura vai aparecer na imagem. E a gente viu que na tomografia nós temos também, agregando a essa escala de cinza, outra escala que é chamada de escala de Horsfield. A escala de Horsfield foi quem apresentou a tomografia. A escala de Horsfield, o conceito é o mesmo. Ele trabalha com tudo isso que nós já vimos, de que o branco é hiperdenso, o preto é hipodenso e o cinza é isodenso. Só que ele deu números específicos, onde a gente viu que o preto, que é o hipodenso, ele é menos, né? Menos denso. Então, ele colocou o preto como menos 1000. Então, menos 1000 é a região do nosso corpo que é mais preta possível. E aqui tem menos densidade possível. Que é o exemplo do ar que nós temos, que não tem densidade. Já a cor mais clara do nosso corpo é apresentada com mais 1000, ou seja, positivo, que é uma estrutura muito densa. Então, o osso mais denso, a parte mais densa do nosso corpo, ela vai apresentar como mais 1000. E aí, dentro desse parâmetro, a gente tem todas as numerações e essas variações de escala de cinza. Então, o branco hiperdenso aparece mais claro na imagem. Exemplo, os ossos. Na escala de Horsfield é o mais 1000. O preto aparece de maneira mais escura na imagem, aparece como estruturas menos densas e é chamado de hipodenso. Na escala de Horsfield é menos 1000. E nós temos uma variação de cinza, que é chamada de isodenso. Essa escala de cinza são para estruturas como alguns órgãos, água, algumas regiões do nosso corpo que aparecem no tom de cinza. Se aparecer o cinza, é isodenso, e na escala de Horsfield tem um número de 0. E aí tem todas essas variações. A gente viu também que após os computadores conseguirem fazer esses cálculos e transformarem em imagens, né, imagens dentro dessa escala de cinza, a gente ainda pode editar essas imagens, fazer uma reconstrução das imagens. E nós vimos que essas reconstruções podem ser feitas por vários ângulos, né, o corte sagital, coronal, axial, reconstrução em 3D. A gente pode deixar a imagem mais clara, mais escura, aumentar, diminuir. E nós estudamos algumas dessas edições. Estudamos basicamente duas. A primeira é chamada de janela. A janela serve para conseguir alterar essa escala de cinza da imagem. Ou seja, deixar a imagem mais clara ou mais escura. A gente já aprendeu que escala de cinza são esses 3 pontos. O branco, o cinza e o preto. Um é muito denso, outro tem densidade mediana e outro não tem densidade alguma. Então, a janela é um programa que nos dá a possibilidade de alterar isso, deixar coisas mais claras, coisas mais escuras, a gente conseguir fazer alterações na cor da imagem. É chamado de janela. E nós estudamos também a magnificação. A magnificação serve para a gente dar um zoom na imagem, deixando uma imagem maior ou deixando uma imagem menor, ou até mesmo recortando determinada parte e deixando só aquela parte específica maior. Então, nos dá várias possibilidades de edição. Estudamos também as gerações dos tomógrafos. As gerações é a parte no qual a gente vê um pouco da evolução da tomografia. Como a tomografia é um exame que se apresentou até um pouco tarde, né, devido à necessidade de avanços tecnológicos nos computadores, mas sua evolução ela foi muito rápida. Então, o primeiro tomógrafo se apresentou no início dos anos 70, ali por volta de 72. Então, a gente tinha algumas características muito peculiares. A gente via que nesse tomógrafo, ele ainda não dava aquele 360 graus em torno do paciente,
que nós tínhamos um tubo praticamente fixo, que fazia poucas angulações laterais, cerca de 45 graus apenas, e embaixo nós só tínhamos um detector. Então, só se fazia raio-x, só se fazia tomografia da região do crânio do paciente, e era um exame muito lento, muito demorado, com altas doses de radiação, e pelo fato da gente ter apenas um detector, então essas informações eram de baixa qualidade. A partir daí, anos depois, 73, 74, já apresentou da segunda geração, que ele já foi visto que para o exame ele ficar mais rápido, mais seguro e com melhor qualidade, era necessário aumentar essa angulação do Gantry e também aumentar o número de detectores. Como eu disse a vocês, a radiologia sempre vai evoluir para 2 pontos. Exames com menos dose de radiação e exames mais rápidos e de melhor qualidade. Esses são sempre os caminhos que a radiologia vai evoluir e na tomografia não é diferente. Então, geração a geração, vocês vão vendo exames ficando cada vez mais rápidos, se aumentando cada vez mais os números de detectores e se melhorando cada vez mais a qualidade da imagem. Consequentemente, também se diminuindo a quantidade de dose de radiação utilizada. Porque quanto mais rápido o exame, menos exposição o paciente vai ter. Então, menos dose de radiação ele vai receber. E assim foi, segunda, terceira, quarta geração, até o tomógrafo helicoidal e o tomógrafo multislice. O tomógrafo multislice é o que nós temos hoje em dia, o que se é utilizado, que é um tomógrafo muito rápido, que já faz todas as movimentações, movimentação da mesa, Gantry 360 graus, onde já é possível fazer reconstrução em 3D nos computadores. Então, o tomógrafo utilizado hoje em dia é o multislice. E na aula de hoje, vamos começar estudando um pouco sobre quais são as vantagens do exame de tomografia. Para abrir nossa aula de hoje, uma frase dela, de Marie Curie: a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Temos que ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Eu achei um vídeo raríssimo hoje de uma palestra que ela deu em 1911. Depois eu vou baixar e vou mandar no grupo. É 4 minutos, eu acho, o vídeo. Uma palestra que ela deu. Ainda estava bem saudável. É muito bacana, muito legal. Então, nada é fácil na nossa vida, ainda mais nesse momento que nós vivemos de dificuldade, de pandemia, de aulas aqui online, onde o aprendizado é muito pior. Mas a gente tem que ter perseverança, confiar em nós mesmos e acreditar que tudo vai dar certo. Então, como a gente tem visto nas últimas aulas, a tomografia ela nos possibilita muitas vantagens se comparada aos exames da radiologia. A tomografia ela pode cobrir diversas e extensas áreas do corpo humano em um só exame e em diversos ângulos. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se comparado à tomografia, à radiografia, né, o popular raio-x. Nós temos no nosso corpo, eu falei isso em exames contrastados, 3 colunas. Nós temos a coluna cervical, do pescoço, nós temos a coluna torácica, aqui do meio do peito, e nós temos a coluna lombar, que pega mais ou menos do nosso umbigo para baixo. Umbigo para baixo. Então, basicamente, nós temos essas 3 colunas. Quando o médico ele pede um raio-x, uma radiografia dessas 3 colunas, eu demoro pelo menos meia hora para fazer. Por quê? Porque eu tenho que fazê-las separadas. Então, eu faço um posicionamento em cervical em AP, depois um cervical em perfil, uma torácica em AP, depois uma torácica em perfil, uma lombar em AP, depois uma lombar em perfil. Eu fico posicionando o paciente, bota para a mesa, depois faz em pé. Então, acaba sendo um exame muito demorado. A tomografia, como a gente não precisa estar mexendo no paciente, porque o equipamento faz todos os movimentos, então o exame ele se torna muito mais rápido. Porque para mim fazer um exame de coluna total, como esse exemplo que eu disse, eu não preciso deixar o paciente em pé. No raio-x de coluna cervical, é necessário dar uma angulação de 15 graus cranial, porque o nosso queixo, a nossa mandíbula, atrapalha a visão das primeiras vértebras cervicais, o atlas e o axis. Também pode ser chamado de C1 e C2. Então, a gente angula por raio incidir de baixo para cima. Aí, no perfil, a gente aumenta a distância. Ou seja, cada exame tem sua técnica específica. E claro que a gente vai mexendo no paciente e ajustando isso.
Na tomografia, a gente deita o paciente na mesa e para fazer um exame que pegue desde a cervical até a região lombosacra, o que tem que fazer é o seguinte, é só a gente ter a mesa mexendo e o gantry girando, não é isso? Basta a mesa mexer e o gantry girar até chegar à região da lombar do paciente. O pescoço está aqui, região da bacia está aqui. Então, basta a mesa mexer da cabeça do paciente até a região do quadril, enquanto o gantry gira. O gantry vai girando, vai gerando diversas imagens e vai fazendo os cortes e a varredura do exame. Eu tenho um exame rápido, sem mexer no paciente, e com várias imagens diferentes. Então, em vez de eu ter apenas o AP e o perfil, eu vou ter o AP, vou ter o perfil, vou ter vários cortes diferentes, o corte sagital, o corte coronal, o corte axial, por diversos ângulos, né? Porque o tubo vai girando, então tem hora que está em AP, em PA, em perfil, em oblíqua. Então, consegue se girar e consegue se fazer várias imagens diferentes, nesse exemplo, de toda a coluna do paciente. Então, se torna muito rápido e muito prático. E a gente consegue fazer exames de corpo total. No raio-x, por exemplo, não existe uma radiografia, eu quero fazer um raio-x do corpo todo. Não existe isso. Então tem que ser por partes separadas. Na tomografia, não. Se a pessoa quiser fazer um escaneamento do corpo inteiro, é só deitar o paciente lá e fazer com que a mesa se mexa por toda a região do gantry. O gantry vai girar e vai fazer um raio-x da cabeça até a ponta, uma tomografia da cabeça até a ponta do pé do paciente. Então, a tomografia, por esse fato da gente de não ser necessário a gente estar mexendo no paciente, nos possibilita gerar imagens e realizar exames de muitas regiões do corpo ao mesmo tempo. Claro que nosso trabalho depende sempre do princípio da justificação. Justificação quer dizer que a gente só faz o exame se for justificável, se houver uma solicitação médica, uma requisição. Então, tendo a requisição, se o médico quiser pedir o exame, a gente consegue fazer tomografia, uma varredura de qualquer região do corpo, num só exame, sem estar mexendo no paciente, sem estar botando o paciente de lado, de banda, sem estar mexendo no tubo, nada. Só deitar o paciente, deixar alinhadinho, bonitinho e realizar o exame. A tomografia não apresenta ampliações, distorções, vai apresentar o tamanho real das estruturas. Já as radiografias normalmente apresentam algum tipo de ampliação. Vocês já pararam para se perguntar o porquê um raio-x de tórax se faz com a distância de 1,80? O porquê o raio-x de cervical em perfil se faz com a distância de 1,50 m? E o porquê várias outras estruturas se faz com a distância de 1 metro? Na radiologia se tem essas variáveis, cada exame tem sua distância diferente. A grande maioria dos exames são com 1 metro. Mas uma radiografia de tórax, por exemplo, é feita com 1,80 m. Uma radiografia de coluna cervical em perfil é feita com 1,50 m. Por quê? Isso é feito para se tentar diminuir o que se chama de magnificação ou de ampliação da estrutura. Por exemplo, na radiografia de coluna cervical em perfil, a nossa cervical está aqui atrás do nosso pescoço, né? Está aqui na lateral. Se o paciente está em perfil, ele vai ficar de lado. Como o chassi, a placa, a estativa, fica aqui, o paciente ele não consegue encostar o osso, a parte da cervical, na placa. Por quê? Nós temos a mandíbula, a nossa orelha, que impede encostar realmente a placa na região do pescoço, do cervical em perfil. Então, para isso, se aumenta a distância para que essa magnificação se diminua. Por que um tórax se faz com 1,80 m? Tórax, além de estudar pulmões, ele estuda também a área cardíaca. A área cardíaca, ela está por dentro, certo? Nós temos as costelas na frente. Então, para diminuir essa área cardíaca, essa sobreposição, já que a gente não está pegando o coração do paciente e encostando na placa, porque os ossos, as costelas impedem de ver de maneira encostada nossos pulmões e nosso coração, se aumenta a distância do exame para que se diminua essa magnificação e o médico ele tem uma imagem teoricamente mais aproximada do tamanho daquela estrutura. Na tomografia não existe isso. Todo exame é com a mesma distância, porque como a gente viu, o gantry ele tem um buraco no meio,
a gente encosta a mesa dentro, na região, e faz o exame. Então, todo exame é naquela mesma distância. Ah, Iago, mas se a pessoa for muito grande, for muito gorda, e não conseguir entrar no bicho lá, a circunferência é muito grande. Então, por mais que seja um paciente de biotipo grande, vai sim se conseguir fazer o exame. O cuidado que tem que ter é só mesmo com relação ao peso. Os equipamentos para humanos, hoje em dia, aguentam cerca de 200 quilos. Inclusive, ou foi sábado passado ou sábado retrasado, a gente recebeu um paciente na UPA que ele pesava mais de 200 quilos. E aí o médico veio até mim e perguntou se seria possível realizar a radiografia dele. Infelizmente, eu disse que não valeria a pena o risco, já que nossa mesa poderia não aguentar e acabar cedendo e acontecendo um acidente de trabalho. Então, acabou não sendo realizado. Mas na tomografia, aquela circunferência não é tão pequena como às vezes parece na foto. Então, quando vocês verem presencialmente, vai ver que dá para fazer tranquilo. Então, a tomografia, como a gente tem imagens por vários ângulos diferentes, então acaba a gente tendo uma imagem mais precisa, de um tamanho mais real, de um tamanho mais preciso, porque a gente não tem apenas uma imagem de frente e de lado, nós temos várias imagens dos vários ângulos diferentes. Informações tridimensionais, né? Como a gente estudou, a tomografia possibilita até mesmo reconstruções em 3D. Vários cortes, né? Vários cortes finos, várias imagens por vários ângulos diferentes. O feixe do raio-x pode estar totalmente colimado, né? Para que o corte seja o mais fino possível. Como a gente já viu, esse corte ele pode ser até mesmo de milímetros. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, aqui da nossa mão, a cada 1 milímetro, a gente tem uma imagem diferente. O que isso quer dizer? Que a gente tem detalhe por detalhe de como está o interior do corpo humano, sem sobreposição, sem nada que atrapalhe a visualização do médico. Outra vantagem muito importante é que o sistema da tomografia é mais sensível na diferenciação de tecidos se comparado com o raio-x. O que isso quer dizer? Que algumas estruturas, caso a gente faça um raio-x, elas não aparecem. E quando a gente faz uma tomografia, elas aparecem. Em especial, estruturas com baixa densidade. Por que isso é importante? Em especial, em estudo na busca de tumores. Um tumor, como a gente viu na radioterapia, é uma concentração de células malignas que se amontoam e gera um tumor. Se for maligno, tem metástase, se for benigno, não tem. Basicamente é isso. E esse tumor, esse conjunto de células malignas, ela vai se tornando denso, né? Vai criando um órgão, uma estrutura. Então, se a gente fazer uma radiografia, e se a estrutura for pequena, possa ser que ela não seja visível. Já na tomografia, como é um equipamento mais sensível, mais tecnológico, é possível se ver estruturas com mais detalhes do que o raio-x. A radiografia convencional pode mostrar tecidos que tenham pelo menos 10% em densidade. O que isso quer dizer? Como a gente estudou, nós temos estruturas que são mais densas do que outras. Então, algumas estruturas que têm uma densidade de cerca de 10%, isso aqui é só um exemplo, de cerca de 10%, elas conseguem aparecer no raio-x. Mas se for abaixo disso, não consegue. Já na tomografia, estruturas que tenham pelo menos 1% de densidade já começam a aparecer, já é possível se estudar. Então, a tomografia ela só não consegue estudar estruturas que realmente tenham muita pouca densidade. E aí, claro, nesses casos, se solicita a tomografia com contraste, como a gente estudou, que é o caso das nossas veias e de algumas estruturas, alguns órgãos muito específicos. Mas, de maneira geral, hoje em dia, uma tomografia consegue ver muito detalhadamente várias regiões do corpo, muito mais do que o raio-x. E aqui é o exemplo que eu disse, né? Isso acaba auxiliando, ajudando muito no diagnóstico de várias alterações, em especial o de tumores em fase inicial. Então, na tomografia, a gente consegue estudar tumores, consegue descobrir tumores ainda na sua fase bem inicial, com uma concentração muito baixa de células. Já na radiografia, provavelmente, quando se descobrir esse tumor, ele já vai estar com a densidade, vai estar com um tamanho muito maior.
Outra grande vantagem é a capacidade de se manipular e ajustar imagens, né? É aquilo que nós vimos, a questão de janela, de magnificação, de reconstrução em 3D, alteração de brilho, tudo aquilo que nós estudamos na parte de edição de imagem, a tomografia nos fornece para a gente conseguir melhorar a qualidade da imagem. A tomografia pode produzir um desenho detalhado dos ossos, cartilagens, músculos, vários órgãos, em especial tumores e outras irregularidades em sua fase inicial. Muitas coisas que não são visíveis em raio-x é solicitado uma tomografia. É por isso também que nesse período de Covid, eu não sei se vocês sabem como funciona o Covid, mas o Covid é um processo infeccioso. É um processo que acaba atingindo os pulmões em seus alvéolos pulmonares. Nós temos a caixa torácica, nós temos os pulmões e nós temos os alvéolos pulmonares, né, os brônquios, os bronquíolos segmentares, que formam a árvore brônquica. Então, o COVID ele gera um alto processo de inflamação no corpo humano, por isso até que o paciente tem febre. Então, é um processo contagioso, infeccioso e inflamatório. Isso acaba atingindo muito os pulmões, os alvéolos pulmonares, porque os alvéolos pulmonares ajudam a filtrar a nossa respiração. Quando a gente faz a troca gasosa, né? A gente respira e solta e faz a troca gasosa. Então, os brônquios, os alvéolos pulmonares, eles nos ajudam a filtrar. E aí, esses alvéolos pulmonares, esses brônquios, né? Eles começam a ficar cheios de secreção. Por quê? Porque eles não conseguem mais fazer essa troca gasosa devido a esse processo que o nosso organismo está passando, de infecção, de inflamação. Então, eles não conseguem fazer esse processo de filtro. É o que nós chamamos, popularmente, os médicos chamam de infiltração, que é quando os brônquios eles começam a liberar a secreção. Então, em vez de expulsar, a secreção começa a se espalhar dentro do pulmão do paciente. E aí, como nós estamos falando de estruturas pequenas, né, nós estamos falando de brônquios pulmonares. Então, nem sempre se dá para ver bem no raio-x, mas numa tomografia consegue se ver bem. É tanto que é o chamado de vidro fosco. O que é fosco, ele é cinza. Ah, está numa cor fosca. Quer dizer que não está numa cor brilhosa, está meio cinza. E como a gente estudou, o cinza é um meio termo. Então, em vez, o pulmão da gente é cheio de quê? De ar. O ar é preto. Então, os pulmões do paciente é para ser todo pretinho, todo hipodenso. Por quê? Porque é cheio de ar. A partir do momento que a gente começa a ver uma mancha cinza, quer dizer que nós temos uma estrutura com mais densidade do que aquilo que é para ter. Não é branco porque não é denso igual um osso, não é hiperdenso, mas também não é mais aquele hipodenso, como o ar. Esse cinza é o quê? É o acúmulo de secreção dentro dos pulmões do paciente. Por isso que se chama de vidro fosco. E por que chama de vidro? Vidro é uma forma de visualização. Então, do mesmo jeito que tem janela óssea, algumas pessoas chamam também de vidro. O vidro ósseo, porque o vidro é uma referência ao que você está vendo. Então, quando se fala de vidro fosco, quer dizer mais ou menos isso. Esse fosco está se referindo a um tom de cinza, que é um pouco mais de secreção acumulada naquela região. No raio-x dá para ver, mas na tomografia a gente vê muito melhor e vê de maneira muito antes da doença progredir. Então é por isso que nos grandes hospitais se pede muitas vezes, se possível, claro, mais tomografia do que raio-x. Porque para estudo de uma estrutura tão pequena como os alvéolos pulmonares e tudo mais, a tomografia ela é muito mais sensível e muito mais precisa. Então aí acaba que os nossos brônquios, eles começam a ficar cheios de secreção, o nosso corpo ele está em alto processo inflamatório, por isso que é comum ter febre, ele está em alto processo infeccioso, é por isso que danifica os rins. Então, não sei se vocês já viram algumas pessoas, fulano e tal está com Covid e os rins estão parando de funcionar. Como é que pode? Fulano tal com 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e o rim parando de funcionar, vai ter que fazer hemodiálise. Por quê? A infecção no organismo dele está tão alta que os rins dele não conseguem trabalhar mais. Os rins não servem para filtrar e expelir,
Então, a infecção no corpo ele se torna muito alta, né? Infecção viral pelo vírus do Covid, o SARS-CoV-2, e o rins não tem mais como expelir, aí acaba parando ou diminuindo a sua porcentagem. E aí tem que fazer diálise para fazer essa filtração de maneira, entre aspas, manual. E aí, como os alvéolos, os brônquios pulmonares estão muito cheios de secreção, o nosso organismo ele não consegue mais expelir o ar, fazer essa troca gasosa. Os pulmões entram no processo, primeiro, de pneumonia, ou seja, bolas, manchas no corpo, nos pulmões, que são acúmulos de secreção, e aí, se as medicações não fizerem efeito, o pulmão ele vai parando de funcionar, é um processo que a gente chama de atelectasia pulmonar. A atelectasia é quando parte do pulmão ele para de funcionar, e aí, nesse caso, o paciente tem que entrar na ventilação mecânica, porque os pulmões ele não conseguem mais fazer a troca gasosa, não conseguem mais puxar o ar para os pulmões, para os brônquios filtrarem, limpar e expelir de volta. Como os brônquios estão cheios de secreção e não conseguem mais fazer essa troca, o pulmão vai ficando cada vez mais cheio de secreção, cada vez mais cheio, e aí chega um momento que ele não consegue mais trabalhar. Aí vai fazer o quê? Vai abrir o paciente, seja pela traqueia, chamada de traqueostomia, ou até mesmo pela boca do paciente, vai ser colocado um cano, é o que se chama de entubamento, quando você coloca um tubo para fazer esse processo de troca gasosa de ar no pulmão do paciente. Então, por isso que chama de intubação, para ajudar ao paciente a respirar. Então, a tomografia, por ser um exame mais preciso, acaba ajudando muito no diagnóstico precoce de muitas doenças e também com um estudo melhor da evolução, já que como o paciente está sendo tratado com medicações muito fortes, então o médico ele quer acompanhar quase que diariamente como está a evolução. Se a doença, se esse processo que eu falei, inflamatório, infeccioso, está aumentando, que é o que a gente não quer, ou se está diminuindo, que aí provavelmente a medicação está fazendo efeito. Então é um exame que consegue mostrar mais detalhadamente várias regiões do corpo e várias doenças em estágio inicial, porque é muito mais sensível, muito mais preciso. Então, essa imagem aqui é muito legal. Esse exame que vocês estão vendo, essas imagens, é uma radiografia, são imagens da coluna torácica em perfil. Como eu disse, nós temos 3 colunas, cervical do pescoço, a torácica mais ou menos do peito, e a lombar, que a gente pega da barriga para baixo. A torácica, que é essa do peito, nessas imagens a gente está vendo aqui em perfil, certo? A da esquerda de vocês tem o nome em cima. É uma radiografia simples. É o popular raio-x. Vixe, Thiago, como esse raio-x está feio, eu não vejo nada. Por quê? Esse raio-x, ele é um raio-x padrão para a coluna torácica. Esse é um raio-x, essa é uma imagem que está boa. Porque você imagina, por exemplo, um paciente como eu tenho um biotipo grande. Então, para mim fazer um raio-x de coluna torácica, a minha lateral, né, em perfil, a minha coluna, ela está no meio do meu corpo, centralizada. Então, a radiação tem que atravessar meu corpo inteiro até chegar na coluna, depois atravessar a outra metade do meu corpo para ir aparecer na imagem. Só ler aqui uma mensagem. Nina Moura, minha mãe teve uma infecção no pâncreas. Aí ela fez umas tomografias. Muito bem, Nina. Porque sua mãe fez umas tomografias e provavelmente não fez raio-x? Porque o pâncreas é um órgão, é uma estrutura que ela é isodensa, ou seja, ela não tem muita densidade. Então, no raio-x não seria possível ver. Já na tomografia, como a tomografia é muito mais sensível, muito mais precisa, o médico vai poder estudar o pâncreas da sua mãe muito melhor, já que nós não estamos falando de uma estrutura hiperdensa, muito densa, nós estamos falando de uma estrutura isodensa, ou seja, que não é tão simples de se ver. Então, se faz tomografias nesses casos, para ele ter um estudo mais preciso. E por que ela fez mais de uma? Provavelmente sua mãe, após alguns exames e foi descoberta essa infecção no pâncreas, o médico ele solicitou um tratamento. E aí ele começou a solicitar tomografias para fazer o acompanhamento do tratamento. Ou seja, saber se o organismo, se o órgão dela está respondendo bem àquelas medicações ou não. Esse tipo de estudo, ele é completamente impossível no raio-x.
No raio-x, a gente sequer vê nem de longe o pâncreas do paciente. Por quê? Porque não tem densidade suficiente para isso. Já na tomografia, não. Na tomografia, a gente consegue estudar estruturas muito menos densas, então é um exame muito mais preciso para isso. Então, esse tipo de acompanhamento é muito comum. Nina, depois veja com sua mãe se ela ainda tem esses exames, se ela tiver guardado as imagens ou o CD, depois, se um dia... eu sinto muito, eu falei uma besteira. Desculpa, Nina. Eu sinto muito. Mas, voltando aqui para o exame. Na radiografia simples, a coluna torácica em perfil, ela é... Não se preocupe não, Nina. Não tem nada não. Eu tenho várias imagens aqui que eu levo para quando as aulas voltarem. Então, aqui em perfil, no raio-x, é muito difícil de ver, porque nós temos muita sobreposição. Então, a gente vê um pouco de preto, que é os pulmões, né? A gente está falando de coluna torácica, então tem osso externo, tem área cardíaca, então é muito difícil de ver. Na imagem do meio, nós temos uma outra característica, que é o exame de ressonância magnética. Então, nós temos outra característica de imagem, mas veja como nessa última imagem, que é uma tomografia computadorizada, a tomografia ela é muito, muito boa para estudo ósseo. Então, se comparem a tomografia com a radiografia e olha a diferença. Olha como é muito mais nítido a visualização das vértebras. Esses quadradinhos que vocês estão vendo são as vértebras. E olha que nós estamos falando de estruturas hiperdensas. Essas vértebras são ossos, né, muito densos. Mas mesmo assim, no raio-x foi muito difícil de ver. São muito difíceis de ver na torácica. Aí é feita uma tomografia e aí a gente consegue ver essas duas setinhas que vocês estão vendo, e a gente vê duas vértebras meio que amassadas, né? Isso é chamada de fratura por compressão. A fratura por compressão pode acontecer de duas formas. Normalmente está relacionada a algum tipo de acidente automobilístico, onde o paciente ele sofre um trauma de força G, ou seja, de mudança de pressão de ar tão grande que uma vértebra acaba batendo e comprimindo a outra. Por isso que chama por compressão. Aquela vértebra comprime e se quebra. No caso desse paciente, ele tem duas fraturas por compressão. E às vezes isso pode acontecer até mesmo pela idade. Então os nossos ossos vão ficando cada vez mais sensíveis, menos densos, mais porosos, né? Por isso que se torna futuramente a osteoporose. E aí, com o próprio peso, com a movimentação do paciente, esses ossos, o paciente já tem hernia de disco, aí os ossos começam a roçar, bater um no outro, e esse choque pode gerar uma fratura por compressão. É por isso que vocês estão vendo essas duas vértebras aí, um formato diferente, meio que amassado. Isso é uma lesão considerada grave. Então, a tomografia ela é muito mais precisa. A gente consegue estudar com muito mais detalhes várias estruturas do corpo. E, como nem tudo é perfeito, a tomografia ela tem também sua desvantagem. A principal desvantagem da tomografia, basicamente, é a quantidade de radiação utilizada. Porque se nós estamos falando de um equipamento que gira 360 graus em torno do paciente, que faz diversas imagens por vários ângulos diferentes, que consegue estudar de maneira tão precisa várias regiões do corpo, para que isso ocorra, é necessário uma dose de informação muito grande. E para isso acontecer, é necessário radiação. Então, a tomografia trabalha com doses de radiação bem altas. Não é nem de perto que já foi um dia, mas hoje em dia a tomografia ainda se tem uma quantidade de radiação, em média, cerca de 100 vezes maior do que um raio-x. Aí, Iago, mas você não falou que um paciente com Covid em tratamento, por exemplo, pode fazer uma tomografia todo dia, um dia sim, outro não? Sim, é a avaliação, acho que eu já tenho até falado, do custo-benefício, do médico entender a importância do exame. Ele não está fazendo a tomografia por fazer, ele está querendo para estudar e para tratar o paciente. Então, em casos específicos, sim, o paciente pode fazer. Mas no paciente normal, que a gente chama de eletivo, o paciente eletivo, o ideal é não ficar fazendo muitas tomografias, só mesmo quando necessário, porque a tomografia tem essa desvantagem. A tomografia trabalha com altas doses de radiação ionizante. E como a gente estudou em radioterapia,
A radiação ionizante, ela tem um processo de fazer alteração celular, tem potencial para fazer o processo de ionização, contém alta concentração de energia. Então, a radiação ionizante não é brincadeira. E a tomografia trabalha com a dose de radiação ionizante alta. Essa é a principal desvantagem da tomografia. Sobre o contraste, eu vou falar um pouco rápido com relação a contraste, porque vocês já sabem, é só mesmo para vocês saberem que na tomografia se tem tomografia com contraste, ou seja, mesmo com um equipamento moderno, mesmo se estudando várias regiões do corpo, por vários ângulos diferentes e tudo mais, algumas estruturas ainda não são possíveis se ver com precisão. Então, quando é assim, quando a gente tem uma estrutura que não é possível se visualizar com tanta precisão, o médico ele pode solicitar uma tomografia com contraste. O contraste na tomografia, que vai ser utilizado, é uma substância líquida, ou seja, é uma substância hidrossolúvel e vai ser injetada na veia do paciente, ou seja, administração intravenosa. Então, só nessa frase aqui, vocês já conseguem ter duas grandes informações. Na tomografia só se usa um contraste hidrossolúvel, ou seja, na tomografia se usa o iodo. E na tomografia a via de administração é na veia, ou seja, de maneira intravenosa. Então, na grande maioria das vezes, na tomografia, quando é com contraste, vai fazer-se utilizando o iodo e de maneira intravenosa. E como vocês já sabem, o objetivo do contraste é melhorar a visualização de determinadas estruturas, em especial estruturas que têm muita baixa densidade, como articulações, alguns órgãos, veias, artérias, estruturas muito pequenas. Então, o contraste entra naquela região e aí é realizado o exame e o contraste vai dar um destaque a essa estrutura. Na tomografia é mais utilizado para estudo venoso, né, das veias. Popularmente é chamado de angiotomografia. Angio relacionado à veia e a tomografia é o exame. Porque algumas outras estruturas do corpo, como o equipamento ele é muito bom, muito moderno, já se aparece naturalmente, mas as veias ainda não. E na grande maioria dos equipamentos ainda não. E aí pode ser solicitada uma tomografia com contraste. O agente mais comum de contraste utilizado na tomografia é o iodo, e como a gente estudou, né, existe o iônico e o não iônico. O não iônico ele é melhor, ele é mais seguro, mas mesmo assim a gente sabe que ele pode causar reações alérgicas. Então, pacientes que têm graves problemas renais, pacientes com alergia ao iodo, alergia a frutos do mar, enfim, tudo aquilo que nós estudamos relacionado ao iodo, toda aquela questão de orientação, de entrevista, preparo antialérgico, responder questionário, saber se o paciente tem alergia, não tem, se fazer exames, tudo aquilo que nós estudamos no preparo dos exames contrastados se encaixa. Até porque, como a gente estudou, o iodo, ele é dos três contrastes o que tem mais potencial de gerar reação alérgica. O iodo ele tem mais potencial de gerar reação alérgica, mais do que o sulfato de bário e mais do que o gadolínio, mesmo sendo não iônico. Então, todos aqueles cuidados que nós estudamos, eles permanecem, inclusive aquele detalhe em especial de pacientes que sofrem de problemas renais, porque a gente sabe que o iodo é uma substância química, e se os rins não estiverem funcionando, essa substância não vai ser expelida e pode causar danos ao organismo do paciente. As reações alérgicas são aquelas normais, então normalmente é orientado o paciente a ir de jejum, mas mesmo assim é comum o paciente sentir febre, um sabor metálico na boca, um pouco de náusea, enfim, são aquelas reações alérgicas leves, né? Então, orientado a fazer o jejum, que é para diminuir a possibilidade dessa reação. Se for o caso, fazer um preparo antialérgico, onde o paciente ele vai tomar algumas medicações para diminuir o potencial. Então, todas aquelas orientações, elas seguem. Bebês em amamentação, o jejum deve ser no máximo de 2 horas, né, devido ao organismo. E mulheres que estão amamentando não têm necessidade de suspender a amamentação, isso é uma dúvida muito comum. Então, se por algum acaso a mulher que está amamentando precisar fazer um exame com contraste, a primeira pergunta que ela faz é se esse contraste vai ser transmitido
pelo leite materno para a criança, não vai, certo? O contraste, como a gente sabe, ele vai entrar na corrente sanguínea, vai entrar na estrutura, depois vai ser feito o exame, o paciente vai beber muita água, os rins vão filtrar esse contraste e eliminar na urina. Então, não tem possibilidade de sair no suor ou no leite materno. Então, com relação a isso, não tem problema nenhum. Esse contraste, o iodo, como ele é hidrossolúvel, ele vai ser filtrado pelos rins, misturado com as outras substâncias, com a água e expelido na urina sem problemas. Após a realização do exame, o paciente ele permanece em observação. Como a gente viu em exames contrastados, um exame com contraste é diferente, né? Tem todo um preparo pré-exame, de entrevista, de orientação, e também um preparo pós-exame, onde o paciente ele fica em observação, normalmente cerca de 1 hora, para acompanhar possíveis reações alérgicas que o paciente ele possa ter. Orientado sempre ao paciente beber bastante água e também ele vai assinar o chamado termo de ciência, né? Que é só uma forma dele dizer que ele é ciente das possibilidades de efeitos colaterais que o contraste ele possa fazer. E é dado todo o processo de orientação. Aqui a gente tem um exame de tomografia com e sem contraste, onde a gente consegue ver nessa imagem, na inferior esquerda, na superior esquerda, a gente não consegue ver basicamente nada diferente. Se vocês olharem com um olhar muito, muito preciso, vocês veem algo num tom de cinza um pouquinho mais escuro. Aí, quando o contraste começa a se espalhar, a gente já vê na imagem superior direita esse branquinho do contraste se espalhando, até que quando chegou na inferior esquerda, o contraste se espalhando, formando um tumor. Por que o contraste se espalha não se espalha, não entra no tumor, ele só se espalha ao redor? Porque como o tumor ele é fechado, né, um conjunto de células malignas amontoadas, o contraste não consegue entrar. E aí é muito comum essa característica. O contraste ele fica ao redor e o tumor fica ali preso. É por isso que é fácil de identificar no exame com contraste quando se tem algum tipo de tumor. Então, o contraste ele vai servir, como vocês sabem, para isso, para dar ênfase, para dar destaque a determinada estrutura. E na tomografia, normalmente se utiliza o iodo e normalmente de maneira intravenosa. Sobre os controles de qualidade. É só mostrar um videozinho aqui a vocês antes. Não, já mostrei. Para lá. Como nós estamos falando de um equipamento que ele é muito moderno, e na radiologia vocês vão ver muito isso, que são os testes de controle de qualidade. Nós estamos falando de equipamentos modernos e principalmente que eles trabalham com radiação ionizante. Então, pelo menos uma vez por ano, é feito um levantamento radiométrico. A empresa, ela contrata um físico. Esse físico, ele tem uns equipamentos que ele vai fazer testes na máquina para saber, por exemplo, se a quantidade de kV que eu estou botando é a quantidade de kV que está saindo, se está tendo vazamento de radiação. Então, ele leva esse equipamento, por exemplo, eu tranco a porta, ele fica lá do lado de fora da porta, e eu fico liberando raio-x, liberando dose de radiação, para saber se está vazando ou não. Enfim, são vários testes que são feitos de controle de qualidade. E na tomografia, como se trabalha com doses de radiação maior, esse controle é ainda mais rigoroso. E esses testes, eles não são feitos por nós da radiologia, são profissionais treinados para isso, mas sempre a gente acompanha esses testes e ajuda eles, já que é a gente que mexe no equipamento diariamente. Mas quem faz o teste, normalmente é um físico ou um profissional treinado com cursos específicos para isso. Já tive a oportunidade de acompanhar uns e assim é muito, muito legal. O teste ele permite que se obtenha equipamentos estáveis. Uma das coisas que os médicos menos gostam é instabilidade. O que é isso? É eu realizar um exame de um paciente hoje e essa imagem sair de um jeito, e uma semana depois eu realizar outro exame e a imagem sair diferente. Isso quebra muito a perna do médico, porque os médicos gostam de padronização, em especial se essa padronização for de um nível alto. É por isso, inclusive, que muita gente teme hoje em dia
a inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia nós já temos softwares que laudam exames de raio-x de maneira automática. Então, eu faço um raio-x, mando no sistema, em um computador, uma inteligência artificial, ele consegue dizer o que o paciente tem. Então, quando a gente mantém um padrão de qualidade alto, nos dá um suporte melhor da nossa importância enquanto profissional. Então, os testes, eles veem isso também. Garantir que o equipamento está funcionando bem, diariamente, sempre da mesma forma. Para a gente conseguir manter uma padronização das nossas imagens. Esses testes, eles controlam várias coisas, controlam a parte de técnica, né, KV, MAS, o alinhamento do face central. O alinhamento, esse face central, é uma linha vermelha que é para a gente saber se o paciente está retinho na mesa ou não. Em um dos vídeos, acho que até passou. Tem uma linha tanto aqui no meio quanto na lateral, para a gente ver que o paciente está retinho na mesa, para saber se essa linha não está torta ou não está apagando, se ela está bem direitinho. O rendimento do tubo, para saber se a técnica que a gente está botando é a que está saindo. A reprodutibilidade do controle automático, ou seja, se a mesa está mexendo de maneira automática certa, se o tubo está girando de maneira certa. As taxas de níveis de exposição, quer dizer, se nosso dosímetro está dando radiação, se está tendo vazamento de radiação no ambiente. E por que eu estou falando isso se não somos nós que fazemos esses testes? Porque somos nós da radiologia que vamos estar todo dia com o equipamento. Então, se a gente notar que a imagem está perdendo qualidade, se a gente notar que estamos com dificuldade no manuseio do equipamento, que o equipamento está fazendo um barulho estranho, está com um cheiro estranho, qualquer coisa diferente, muitas vezes o profissional ele tem receio de dizer alguma coisa. Aí ele guarda essa informação para si até o equipamento quebrar. Só que quando o equipamento quebra, é muito caro. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós praticamente não temos profissionais que trabalhem com esse tipo de manuseio. O lá da Viver, por exemplo, a gente traz um cara de Fortaleza. Tem que pagar passagem, hospedagem, alimentação, fora o valor absurdo que o cara cobra para fazer o conserto do equipamento. Então, a partir do momento que nós profissionais temos a confiança de chegar para o nosso patrão, para o nosso supervisor, para o nosso superior e dizer, olha, liguei o equipamento hoje, fiz isso, o equipamento apresentou isso. Se a gente fizer dessa forma, a chance desse problema ser detectado antes de algo grave acontecer é muito maior. Consequentemente, muitas vezes esse problema é resolvido por um telefonema. Caso o profissional tenha que vir ajeitar, vai gerar um custo muito menor. Hoje em dia, esses softwares têm todo um acesso remoto pelo Google Meet. Ó. Deixa eu ver aqui o nome do aplicativo. Esqueci agora. Pelo TeamViewer, isso mesmo, muito bem. TeamViewer é um equipamento de acesso remoto, né? Então, pode ser resolvido pelo TeamViewer, por uma ligação, enfim. Então, se a gente tiver esse feeling para conhecer o equipamento que a gente está trabalhando, conhecer até o barulho, até o cheiro dele, o que ele faz, como funciona, isso vai nos ajudar muito para quando um problema acontecer, a gente consiga detectar ele com mais precisão. Esses servem também para garantir que as colimações estejam bem feitas, que a parte de resolução, contraste, edição da janela, da magnificação, do software, esteja tudo funcionando. Se a sala tiver negatoscópio, o negatoscópio é aquele quadrado amarelo que a gente coloca a película contra a luz lá, para ver melhor a imagem. Então, tem canto que tem um negatoscópio só com uma lâmpada e outra nem funciona, então isso acaba dificultando. A temperatura do sistema de processamento, ou seja, se a sala realmente está fria, se o equipamento não está esquentando muito, não está dando problema, não acende nenhum sinal de alerta. Então, todos esses testes de qualidade, eles devem ser feitos anualmente. Inclusive, eles são obrigatórios. Ao serem feitos, seja por um físico, pelo profissional, eles fazem um laudo, um documento, e aí quando há fiscalização da Suvisa, né, normalmente, que é a vigilância sanitária, quando a vigilância sanitária vem, uma das primeiras coisas que ele pede é essa documentação, esse laudo, para comprovar que nosso equipamento está funcionando bem e que não há vazamento de radiação naquela sala. Então, isso é item obrigatório, pelo menos uma vez por ano. E vamos agora para a última parte da nossa aula de hoje, que é relacionada aos posicionamentos.
Posicionamento é um dos pontos mais difíceis que existe na radiologia. Quem acompanha a rede social aí deve ver, o que se mais tem é curso de posicionamento. O professor tal está dando curso de posicionamento, aprenda posicionamento com fulano de tal. Porque posicionamento é algo na radiologia que existem tantos, mais tantos, que quase ninguém sabe fazer muita coisa. E aí existem esses cursos para qualificar o profissional. Na tomografia, felizmente, é completamente diferente. As pessoas que fazem cursos, especializações em tomografia, quase que não fala sobre posicionamento. É quase tudo sobre parte de edição de imagem e como mexer no software e tudo mais. Posicionamento fica bem de lado. Diferente da radiologia, que a parte de posicionamento e técnicas radiológicas cobre muito tempo. Por quê? Porque na tomografia a gente tem toda aquela vantagem que nós temos visto. De nós termos um equipamento que ele faz todas as movimentações necessárias. E nessa parte de posicionamento não entra só a gente saber posicionar o paciente. Como vocês já notaram, eu sempre toco nessa tecla da importância da gente receber bem o paciente, da gente ser cordial, ser educado, ser gentil, fazer uma boa anamnese, saber o que aconteceu com o paciente, saber o que ele está sentindo, não apenas realizar o exame. Então, toda essa parte de humanização, de acolhimento, de orientação, é importante, como eu já disse, não para o profissional ser pagado de bonito ou de bonzinho. Isso, claro, que faz parte do seu perfil profissional, de como pessoa até, né? Tem até aquela frase que diz, antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano, né? Então, quando nós somos boas pessoas, a gente tende a atender as pessoas melhor. Mas também serve para que o paciente ele confie mais no nosso trabalho, ele nos ouça mais, entre aspas, eles nos obedeçam mais, quando a gente pedir para ficar parado. Então, essa parte de contato humano, de orientação, tudo isso é muito importante para o decorrer do exame. Após isso, a gente vai pegar a requisição, e na tomografia nós temos o que chamamos de protocolo. O que é um protocolo? Um protocolo é uma regra a ser seguida. É algo que você não vai inventar da sua cabeça. O paciente chegou a uma tomografia do tórax. Vixe, eu vou fazer como? Na radiologia é assim. Nós temos aqui nessa aula, no momento, 5 pessoas. Digamos que chegue nós 5. Eu, Nina, Catherine, Leliane e Brenda, para fazer os 5 raio-x de tórax. Nos 5 raios-x vão ser técnicas diferentes. Por quê? Cada um de nós tem uma estrutura diferente, tem um biotipo diferente. Então, isso torna o exame muito instável. O profissional tem que estar pronto para tudo. Então, se vier um paciente de outra forma, o profissional tem que fazer o exame na cadeira de roda, na maca. Se o paciente tiver uma estrutura maior, tem que aumentar a técnica. Se tiver uma estrutura menor, tem que baixar. Na tomografia, não é de cabeça assim. Na tomografia existem os protocolos. Então, eu pego a requisição e vejo lá, tomografia de tórax. Então, vai ter o desenho no boneco do corpo humano, eu clico no tórax e vai aparecer lá. Idade do paciente, quantos anos? Eu vou colocar. Qual o sexo do paciente? Masculino, feminino, outros, enfim. Qual o biotipo do paciente? Aí vai botar paciente criança, paciente biotipo pequeno, médio, grande, paciente idoso. Enfim, a gente vai colocar todas essas informações no computador e o computador já vai nos dar um protocolo, ou seja, o computador já vai nos dizer, olhe, faça o exame dessa forma, com essa técnica, que o exame vai ficar bom. Inclusive, o computador, em alguns softwares, mostra um vídeo nos ensinando como fazer o exame, como a gente posicionar o paciente, dizendo como a mesa vai se mexer, dizendo como o gantry funciona. Ou seja, a gente passa todas as informações do paciente para o computador e o computador ele nos dá todas as informações de como deve ser realizado o exame. Inclusive, caso seja um exame de urgência, onde a gente, entre aspas, não tenha que perder tempo para passar essas informações do computador, tem um botãozinho lá, urgência. A gente clica, aí só basta dizer de que é o exame. O computador já entende que é urgência, que o exame tem que ser feito ligeiro, então já não precisa botar nome, sexo, idade, peso, biotipo, nada. Ele já faz tudo quase que de maneira automática. É tanto que eu já tive a oportunidade muitas vezes de tirar plantão na tomografia do Tarcísio Maia. Como funciona? Tarcísio Maia, a demanda ela é absurda. Ou seja,
é um paciente atrás do outro. Então, o profissional, o técnico de radiologia, ele fica na sala de comando, na workstation, mexendo, né, no computador, editando as imagens. Chegou, todo paciente é urgência, né, todo paciente é acidente. Chegou um paciente lá, acidente. O técnico nem vai receber o paciente. O maqueiro que está trazendo, ele já sabe como fazer, já pega o paciente e já deita na mesa. Enquanto isso, a gente só faz botar os protocolos lá e faz o exame. Então, algumas vezes é tão prático que até o maqueiro ou alguém assim acaba posicionando o paciente. É o certo? Claro que não. Mas, na prática, em alguns serviços muito movimentados, isso acaba acontecendo. Se você pedir para o maqueiro posicionar um raio-x, dificilmente ele vai saber, porque são muitos diferentes. Na tomografia, como é basicamente um posicionamento só, então é muito mais fácil de se aprender, mesmo para quem não fez um curso específico para isso. E o profissional fica mais voltado na questão do manuseio do software, de manipulação de imagem, essas coisas. Então, nós temos vários protocolos na tomografia, nós temos protocolos diferentes do raio-x. Na radiografia, na cabeça, nós temos raio-x de crânio, nós temos raio-x de face, de mandíbula, de arco zigomático, de coluna cervical, de nariz, né, de OPN, osso próprio do nariz. São muitos posicionamentos diferentes só para uma região. Na tomografia, a gente tem um protocolo para a cabeça, ou seja, que envolve tudo, um protocolo para as colunas, para tórax, para abdômen, para pelve e para sistema músculo-esquelético, que são os membros superiores e inferiores. Então, a gente vai aprender agora como posicionar o paciente na tomografia. No protocolo para estudo de cabeça, né, vai pegar tanto a região do cérebro, do crânio, pescoço, face, órbitas, mastoide. A TCE de crânio é indicada em especial para exames de rotina, para trauma, paciente suspeita de hemorragia, infecção, hidrocefaleia. E o posicionamento ele é muito simples de ser feito. Eu peço que vocês prestem atenção no termo que vocês vão ouvir agora, que é: o usuário vai ser posicionado em decúbito dorsal. Decúbito dorsal, decúbito quer dizer que o paciente está deitado, certo? E aí, dentro desse posicionamento deitado, existem dois tipos: o decúbito dorsal e o decúbito ventral. O decúbito ventral é quando o paciente ele está com o ventre encostado na mesa, ou seja, de barriga para baixo. Quando o paciente está em decúbito dorsal, que ele quer dizer que ele está com o seu dorso, as suas costas encostadas na mesa, ou seja, ele está de barriga para cima. Na tomografia, o posicionamento mais comum é o de decúbito dorsal, ou seja, quase todos os posicionamentos vão ser com o paciente de barriga para cima. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo de decúbito dorsal, está se referindo quando o paciente está de barriga para cima, tá bom? Então, no exame de crânio, né, no protocolo de cabeça, o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, com os braços estendidos ao lado do corpo, ou sob a região abdominal. Qual é o detalhe desse posicionamento? O único detalhe desse posicionamento é os braços do paciente. Se nós estamos estudando a região de crânio, face, coluna cervical, região da cabeça, se os braços do paciente estiver para cima, como o Gantry gira 360 graus, vai pegar o braço do paciente. Então, os braços têm que estar abaixados ao lado do corpo, como nós vemos aqui nessa imagem, ou sob a região abdominal, como nós vemos aqui nessa imagem da direita. Esse posicionamento de mão serve somente para que as mãos não atrapalhem no exame. Aí, Iago, então é só botar o paciente de barriga para cima e baixar os braços dele? Somente isso. E, claro, deixar o paciente retinho na mesa. Como vocês veem na mesa da tomografia, tem meio que uma fita, né, que a gente passa na testa. Nessas duas imagens dá para ver. Tem um lycra do lado, a gente passa essa fita só para evitar que o paciente se mexa. Aqui a luzinha vermelha desse paciente da esquerda dá para ver bem. Essa luzinha vermelha é para a gente saber se esse paciente está retinho.
Só a nível de informação, veja que esse paciente aqui, ele não está reto. Veja que a linha vermelha não está cruzando o meio, o centro do corpo dele. Então, essa é uma coisa muito importante, a gente centralizar, deixar o paciente retinho na mesa, e essas luzes servem para isso, para nos dar essa referência, para a gente posicionar o paciente retinho. Mas o posicionamento em si é decúbito dorsal, né, barriga para cima, e os braços para baixo. Para os exames de coluna, como a gente tem cansado de estudar, nós temos basicamente 3 colunas. A cervical, a torácica e a lombar. Aí na lombar também a gente tem a região sacral. Se for para estudo de coluna cervical, o posicionamento para a coluna cervical é exatamente igual para o de crânio, para o de cabeça. Paciente decúbito dorsal, braços estendidos para baixo e o paciente centralizado. Coluna torácica e coluna lombar, nós vamos ter uma diferença. Qual? No de cabeça e coluna cervical, braços do paciente para baixo, para que o braço não atrapalhe a visualização da região. Já para a coluna torácica e coluna lombar, os braços do paciente podem ficar para baixo? Não, porque senão o braço vai acabar atrapalhando, já que a gente está querendo visualizar a região torácica e a lombar. Então, na tomografia de região torácica e lombar, os braços do paciente vai para cima, para que livre essa região de artefato e o exame possa ser realizado. Pode ser colocado algumas vezes um suporte para as pernas, como vocês estão vendo aqui. Esse suporte para as pernas ajuda, quando a gente levanta um pouco as pernas, a gente alinha mais a coluna do paciente. É opcional. Do mesmo jeito que é opcional também, esse suporte para os braços. Então, se vocês verem aqui, lá dentro tem um suporte específico para o paciente colocar os braços. Nem todo serviço tem isso, nem é obrigatório. Se o paciente ficar com as perninhas esticadas e com os braços para cima, também não tem problema nenhum. O importante é o paciente estar em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e que outras regiões do corpo não atrapalhem no exame. Então, se for para cabeça e pescoço, braço para baixo. Se for na região torácica e lombar, braço para cima, para que os braços não atrapalhem na imagem. Mas o paciente sempre em decúbito dorsal e, claro, tem que estar alinhado, retinho na mesa e com a área que vai ser estudada dentro do gantry. Então, veja nesse exame aqui, se é um exame para a cabeça do paciente vai ficar no meio do gantry. Se é um exame para coluna lombar, a região lombar vai ficar no meio do gantry. Nós temos também o protocolo para tórax. O protocolo para tórax é exatamente o mesmo do que para a coluna torácica. Paciente decúbito dorsal, de barriga para cima, braços estendidos para cima, para que os braços não atrapalhem no exame. Paciente retinho na mesa, alinhado. Caso o serviço forneça, utilizar esse suporte. Como eu disse, esse suporte serve para dar um apoio maior aos braços do paciente. Caso não tenha, pode ser feito como nessas imagens, apenas solicitando que o paciente ele coloque os braços para cima. Então vejam o quanto é diferente os posicionamentos na tomografia. Professor, e aquele negócio de PA, perfil, oblíqua, na tomografia não tem isso não? Não tem, não precisa. Porque é o próprio gantry, como a gente estudou essa bolona grande aqui, esse gantry, ele vai girando 360 graus em torno do paciente, enquanto a mesa vai mexendo para fazer a varredura. Então, nós vamos ter diversas imagens de vários ângulos diferentes, sem estar mexendo no paciente. Então, só basta o paciente estar em decúbito dorsal, bem posicionado, bem alinhadinho, que aí nós vamos conseguir realizar um bom exame. Claro, sempre prestando atenção nessa questão do posicionamento dos braços. Nesse exemplo aqui, como a gente quer estudar tórax, então os braços têm que estar para cima, porque se os braços estiverem para baixo, os ossos vão acabar atrapalhando a visualização. Nós temos também a região de abdômen, pelve. Como vocês devem imaginar, o posicionamento é exatamente o mesmo jeito, o mesmo posicionamento para tórax, é o mesmo posicionamento para pelve. Paciente deitado em decúbito dorsal com os braços para cima. Nesse caso, os braços não podem estar esticados para baixo, nem em cima da região abdominal, porque senão iriam atrapalhar no exame. Então, nos exames de abdômen e pelve, os braços vão estar para cima, se possível, se o serviço oferecer, colocando um suportezinho, porque fica mais confortável e mais seguro.
Então, nós já estudamos basicamente o corpo inteiro aqui e a gente viu que só existe uma posição, que é a de decúbito dorsal. Só vai se mudar o posicionamento dos braços, se os braços vão ser mais para cima ou mais para baixo. Além disso, nós temos todo o sistema músculo-esquelético, que é relacionado aos membros superiores e inferiores. Então, o sistema músculo-esquelético, para exames do braço, ele pode ter, em alguns casos, um posicionamento diferente. Porque como os braços eles ficam muito apertadinhos no gantry, em alguns casos o médico pode solicitar que o paciente fique em decúbito ventral. Decúbito ventral com o ventre para baixo, ou seja, de barriga para baixo. Então, quando o paciente fica em decúbito ventral, numa posição que é chamada de posição de nadador. O que é posição nadador? Um braço para cima e outro para baixo, como se você estivesse dando uma abraçada para nadar. Quando você faz movimento de nadar, posição de nadador, um braço para cima, outro para baixo do corpo. Em alguns casos, para estudar um posicionamento diferente no cotovelo, no antebraço, o médico ele pode solicitar uma tomografia dessa região, dessa forma, em decúbito ventral, em posição de nadador. Mas é um pouco mais raro. Mas para um estudo específico do cotovelo, do antebraço, do húmero, o médico pode solicitar dessa forma. Mas o normal mesmo é fazer quase todos os posicionamentos em decúbito dorsal, ou seja, com o dorso, com as costas encostadas na mesa, com a barriga para cima. Então, para os membros inferiores também é dessa forma. Pode variar um pouquinho, com os pés mais juntos, os pés mais abertos, de acordo com o que o médico ele queira estudar. Mas não existe aquilo de oblíqua, de perfil, de angula, angula máquina, não sei quantos graus. Aquilo que existe no raio-x normal, na tomografia é muito mais tranquilo. E para os membros inferiores é do mesmo jeito, paciente decúbito dorsal, braços para cima, para os braços não atrapalharem na imagem. Então, o posicionamento mais comum na tomografia é o de decúbito dorsal. Esses posicionamentos, eles são padronizados, fazem parte daquele protocolo que eu falei. Ou seja, quando a gente colocar no computador as informações do paciente, de que é o exame, idade, sexo, enfim, o que o paciente está sentindo, quando a gente colocar esses dados, o equipamento ele já vai nos dizer, já vai nos mostrar como vai ser realizado o exame. E todos os posicionamentos, ou praticamente todos, são esses de decúbito dorsal, apenas com essa alteração de posicionamento dos braços. Somente em casos muito específicos, de alguma necessidade muito específica, é que isso pode ser alterado. Por exemplo, um estudo muito mais aprofundado, uma tomografia para biópsia, uma corebiópsia, um exame muito mais específico, aí pode-se acabar tendo que posicionar, deixar aquela região em mais evidência. Mas isso é muito, muito raro, só em setores mais específicos. Nos setores mais comuns de urgência, o posicionamento é uma das partes mais tranquilas da tomografia. Como eu disse a vocês, diferente do raio-x, que o posicionamento é o bicho-papão, na tomografia o posicionamento é a parte mais simples. O foco é mais em software, em edição de imagens, essas coisas. E esses protocolos, eles já vêm de fábrica. Hoje em dia, quase todos os sistemas já são em português. Como eu disse, muitos deles são interativos, tem desenhos, tem vídeos, que nos ensina realmente como fazer o exame, o que acaba ajudando muito. Então, a tomografia é um exame altamente tecnológico e muito, muito gostoso de se trabalhar. É uma área boa, gostosa de se trabalhar, uma área moderna, boa para o profissional, onde a gente fica fora da sala de exame, né, acompanha pela workstation, ou seja, não recebe dose de radiação. Não é uma área tão... Ela é difícil quando você começa a estudar a parte dos cortes, que vocês têm que realmente saber sagital, coronal, axial. Então, as imagens, elas são diferentes. Você vê uma imagem como essa que vocês estão vendo nesse monitor, nessa tela aí, que é um corte axial do abdômen do paciente. Aí você tem que saber o porquê é um abdômen, porquê não é um tórax, porquê não é uma pelve. Então, a análise das imagens da tomografia ela é mais difícil. Mexer no software da tomografia é mais complexo, mas o trabalho em si, do posicionamento, da realização do exame,
é muito mais tranquilo do que uma radiografia, muito mais precisa, muito mais bonita, muito mais prática do que uma radiografia. A dificuldade da tomografia fica nessa parte de edição de imagem, de manipulação das imagens, né? Porque são muitos detalhes e são muitas imagens, e também para análise dos cortes, para você saber como, por exemplo, o tórax se apresenta na tomografia. Aí você tem que saber que o tórax vai ser apresentado de maneira coronal, sagital e axial. Aí você tem que conhecer todos os pontos, né? Todas as formas diferentes. E aí abre um leque de estudo muito amplo. Mas a prática, o dia a dia, o posicionamento, o exame em si, ele é muito gostoso, muito prático, muito bom de se trabalhar. Por isso que é uma das áreas que mais crescem, porque é uma área muito boa. Inclusive, alguns alunos perguntam, Iago, se eu tiver que fazer um curso, estou terminando meu curso, eu quero escolher uma área para estudar. Eu indico sempre duas. Se você for do sexo feminino, eu indico mamografia e a tomografia. E se você for do sexo masculino, normalmente, em vez da mamografia, eu indico para você ir para radiologia digital. Então, estuda radiologia digital e tomografia, mas a tomografia sempre está lá. E para vocês, mulheres, a mamografia é uma área também muito boa de se trabalhar, porque o mercado de trabalho exige cada vez mais mamógrafos. Nós temos leis aí cada vez mais exigentes para nós termos mamógrafos em cidades. Isso acaba exigindo uma demanda de profissional muito boa. E como a gente sabe, apesar de nós termos no mercado de trabalho homens trabalhando com mamografia, inclusive aqui no Rio Grande do Norte nós temos, mas a gente sabe que é mais raro devido à delicadeza do exame. Então, normalmente, a mulher, até por autoconhecimento, por ter mais sensibilidade do que o homem, acaba se dando melhor na mamografia. Então, mas a tomografia é uma área fantástica para se trabalhar. Nós temos especializações aqui na região, em Natal nós temos, com o professor Galtieri, nós temos, acho que uma vez por ano ele faz especialização, não é barata, é um curso longo, acho que ele dá cerca de 6 meses, mas é uma área muito boa, muito gostosa de se estudar, de se aperfeiçoar. É difícil, é técnica, mas para o mercado de trabalho, para o profissional atuar nela, é muito gostosa, porque o dia a dia é muito prático, não é tão difícil. Então, eu espero que vocês estejam entendendo um pouco da disciplina, do funcionamento, que trabalha com radiação ionizante, essa questão dos posicionamentos do decúbito dorsal, de como funciona, de como o Gantry gira 360 graus, tubo de raio-x produz radiação, os detectores transferem as imagens para os computadores, nós temos 2 colimadores, pré-paciente e pós-paciente, os computadores eles reproduzem a imagem em escala de cinza, né? Hiperdenso branco, isodenso cinza e hipodenso preto. Nós podemos alterar as imagens, editar dentro da escala de cinza. Nós temos a janela, que deixa a imagem mais clara, mais escura. A magnificação, que deixa a imagem maior ou menor, né? Dá um zoom. Alteração de brilho da imagem. Reconstrução em 3D, onde a gente consegue criar uma reforma em 3D do paciente. Então, que vocês entendam que a tomografia trabalha com a dose de radiação mais alta do que as outras áreas da radiologia, mas como a gente tem visto, o benefício dela é muito bom, porque nós temos exames mais precisos, mais seguros, sem estar mexendo no paciente. Hoje é a nossa última aula nesse período, a gente encerra hoje, e aí vocês vão ter, como eu falei no grupo, 2 semanas de recesso. Eu acho até que eu falei na aula ontem, mas não foi meu voto. Eu não queria que tivesse essas semanas de recesso, mas eu entendo o lado da escola, eu também sou um funcionário, então se a escola diz que tem que ter o recesso, eu vou fazer o quê? Mas eu já refiz o cronograma, já está todo prontinho, a gente para a disciplina agora e as aulas vão ficar 2 semanas. Nós vamos ficar 2 semanas sem aula. As aulas vão voltar na segunda-feira, dia 5. Aí na segunda-feira, dia 5, nós temos uma outra aula de tomografia. Aí pega... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu calendáriozinho aqui para não errar. Na quinta-feira, 8, nós temos uma revisão geral do conteúdo. Na sexta-feira, 9, nós temos a prova e também a entrega daquele trabalho que eu passei. Lembra? Passei um trabalho individual. Não deixem para fazer o trabalho em cima da hora, não. Vocês não vão ter que entregar o trabalho, acho que próxima semana, então vão, se quiser fazer, terminar, me entregar, pode fazer, enviar.
e vocês aproveitem esse recesso aí para descansar, estudar. E o que precisar, não entendeu, tá difícil, tá com qualquer problema, tá triste, tá desanimada, pode vir falar comigo, que a gente conversa para dar tudo certo, tá bom? Então, agradecer a presença de todos aí. E para encerrar nossa aula de hoje, nunca deixe que ninguém te diga que você não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se você quer alguma coisa, vai e lute por ela, ponto final. Frase no filme muito conhecida, né, de Will Smith, A Procura da Felicidade. Então, se você quer alguma coisa, lute por ela, seja qual que for, na radiologia ou não, se você tiver um sonho, lute por ele, e não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que não é para você, que fulano de tal tentou e não conseguiu, que fulano de tal fez o curso e está aí onde está, que o curso não presta, que não vai ganhar em nada, que está gastando dinheiro, que está perdendo tempo, que só você assiste a aula online. Não deixe dizer que você não vai conseguir, porque você vai. Como eu já disse, o sonho, a luta, ela é individual, ela não é coletiva. O seu colega, a pessoa que está do lado, ela não vai sonhar por você e ela não vai realizar por você. O sonho, a luta, a conquista, ela é individual e não deixe que ninguém desestimule você, mesmo com todas as dificuldades. Que vocês vão sim conseguir trabalhar na radiologia e vão sim conseguir realizar todos os sonhos. Pois, pessoal, muito obrigado. Bom descanso, bom recesso. E qualquer dúvida, mesmo nesse período de recesso, pode entrar em contato comigo e deixar mensagem que eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.